Bom dia, meus consagrados, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com mais uma aulinha para a gente chegar nos finalmente da nossa literatura, o modernismo brasileiro. Foi um movimento que cai muito no vestibular e que foi muito importante para a arte brasileira de hoje. Influenciou demais, demais o que a gente vê de arte hoje no Brasil. Então, é algo que eu gostaria que vocês estudassem com carinho, tá? Essa aula eu vou dividir em duas, né? A de hoje, de introdução ao modernismo e a primeira fase modernista, que ela é mais detalhista mesmo, mas daí a segunda e terceira fase eu faço em outra aula, tá bem? Bem, então vamos ao que interessa. Vou falar de como começou o modernismo no Brasil. Mas antes de falar do exato momento em que o modernismo teve seu início, a gente tem que conversar sobre o local onde isso aconteceu. O modernismo começou em São Paulo. E São Paulo vinha de muitas mudanças nos anos anteriores, assim como o Brasil. O Brasil se tornou uma república, aboliu a escravidão, teve revolta no país inteiro, chibata, canudos, contestado. Então, o Brasil estava vivendo uma efervescência política nesse momento. E no meio disso tudo, São Paulo começou a plantar café. E o café começou a dar muito dinheiro em São Paulo, o que fez com que a cidade de São Paulo crescesse muito. Então, em 23 anos, São Paulo cresceu quase 7 vezes, de 60 para 400 mil habitantes, se tornou uma cidade imensa, era uma cidade minúscula, se tornou uma cidade imensa, assim, num estalar de dedos. E junto com esse dinheiro do café e toda essa população, muitos deles imigrantes e ex-escravos, escravos libertos, a gente tem uma cidade que cresce, mas não só em pessoas, uma cidade que cresce em quantidade de indústrias, a burguesia cafeeira e industrial, a quantidade de edifícios, o número de carros, os bondes da cidade cresceram. Então, São Paulo tinha tudo que lembra movimento: as indústrias, os edifícios, os carros, o bonde. Então, São Paulo estava tudo perfeito para que algum futurista aparecesse, sabe? Se a gente lembrar da aula que eu passei sobre vanguardas, o futurismo começou na Itália com esse elogio ao movimento das indústrias e dos carros e tudo. E São Paulo estava vivendo exatamente esse momento. Então, assim, dois palitos entender por que apareceu em São Paulo o futurismo brasileiro. Com esse crescimento, além disso, o São Paulo se tornou a porta de entrada de muita arte. Então foi inaugurado o cinema, o teatro e teve muitos melhoramentos na cidade com capital inglês. Então a burguesia investia na própria cidade com tecnologia, pagando empresas inglesas para fazer essas melhorias, com gás encanado, com energia, com água encanada. Só que isso não chegou a todo mundo, tá? Apesar do café patrocinar uma vida quase de padrão europeu para os burgueses, a grande maioria da população vivia na miséria, sem nenhuma das comodidades. Então, quando a gente fala, o artista, tal, a gente está falando dos filhos da burguesia. Então, falar, Uso de Andrade é de uma família rica, sabe? Então, apesar dele ser tudo isso e querer escandalizar a burguesia, ele é um filho da burguesia querendo escandalizar a burguesia. E a gente nunca pode perder essa questão de classe nos assuntos, tá bem? O contexto foi análogo ao progresso industrial europeu que estava existindo também. Então, logo, o que cresceu no Brasil foi o futurismo, assim como cresceu na Europa, tá bem? E teve um ano que tudo começou a mudar. Tudo terminou de mudar em 1922, mas tudo começou a mudar em 1917, quando Anita Malfatti, que é uma artista plástica, uma pintora, que estudou por muito tempo na Europa, retornou ao Brasil com uma exposição expressionista. Assim, tinha um pouco de tudo das vanguardas, mas ela é principalmente expressionista. O resultado foi um desgosto dos conservadores brasileiros. Então, os artistas, que ainda estavam muito presos naquela ideia de parnasianismo e simbolismo, criticaram muito. Os jornais foram veículos
dessa crítica. Monteiro Lobato, que era escritor do Estadão, na época do jornal Estado de São Paulo, ele criticou muito a Anita Malfatti, inclusive ele é o grande crítico nesse momento, e a gente vai falar mais sobre a carta que ele escreveu. Só que apesar de a Anitta Malfatti ter ficado muito triste com toda a repercussão negativa do trabalho, o saldo foi muito positivo para ela e para o modernismo. Por quê? E as vanguardas e tudo. Porque ela ganhou nome. Ninguém sabia quem era a Anitta Malfatti antes disso. E quando o Monteiro Lobato escreveu no maior jornal do país uma crítica a ela, podem até ficar com o pé atrás, mas todo mundo sabia qual era o nome dela. E além disso, os simpatizantes do modernismo, principalmente nesse momento do futurismo, como Oswald de Andrade, como Mário de Andrade, eles se juntaram em torno de Anitta para defendê-la. E isso foi a primeira vez que os modernistas se uniram, e nesse momento eles tiveram a iniciativa de fazer a Semana de Arte Moderna, e eles começaram a organização. Demorou pra caramba, de 1917 a 22 demorou 5 anos para fazer o evento. Mas aconteceu, e ele aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, que é um lugar super da elite da elite. Além disso, foi aqui que começou toda a cadeia de eventos que levou à fase histórica à fase heróica, perdão, do modernismo. Então, foi com a Anita Malfatti que trouxe novas cores, a Anita Malfatti trouxe nova alegria, ela trouxe novos ares de modernismo ao Brasil. E isso trouxe o que eles chamam, né, os literários chamam de carnavalização anárquica e dessacralização da arte. Carnavalização anárquica significa que a arte se tornou desorganizada. Em que sentido? No sentido que os poemas não tinham mais sentido. Se vocês se lembram do dadaísmo, o dadaísmo primava por não ter sentido. Então, era algo feliz, algo intenso, mas algo que era desorganizado. E a dessacralização da arte é um pouco disso também. Enquanto o parnasianismo queria ver o belo, o simbolismo queria ver o musical, o modernismo queria que tudo se fodesse, sabe? O belo, o musical, deixou de ser um questionamento para o modernismo brasileiro. Então, essa coisa de ter que ser lindo, ter que ser santo, ter que ser perfeito, não existe mais no modernismo. É nesse sentido a dessacralização da arte. Bem, a crítica de Monteiro Lobato foi num texto que chamava Paranoia e Mistificação. Esse texto, ele era diretor artístico do Jornal do Estado de São Paulo, e foi ele que tornou a Anitta conhecida, que tornou ela famosa, entre aspas, né? Apesar de ter causado profundo desgosto a ela. O Monteiro Lobato era conservador, como a gente já conversou, independente de tudo ele era, mas até ele, no ápice do seu conservadorismo, admitiu que ele exagerou. Depois, evidentemente. E o texto é baseado em duas hipóteses da cabeça dele. A primeira é que a arte de Anita Malfatti é coisa de louco. Então, ele compara, em grande parte do texto, a arte dela ao que você pode encontrar nas paredes de um manicômio. E por isso paranoia, falando que ou ela é paranoia ou ela caiu nas graças da mistificação, das extravagâncias de Picasso. Pra você ver, o que não é a audácia, né? Assim, com todo respeito, Monteiro Lobato foi um grande autor, mas puta que pariu, Pablo Picasso foi o cara, sabe, da época. Não tinha ninguém que fizesse mais sucesso, que fosse mais admirado, e Monteiro Lobato tava vindo com essa audácia de falar um negócio desse. As extravagâncias do Picasso eram uma mistificação, sabe? Então eu tava falando que ou ela caiu na lábia do Picasso ou ela ficou louca. É isso que o Monteiro Lobato tava falando. E assim, algo interessante de perceber é que apesar dele ser conservador, Monteiro Lobato, ele nunca foi um escritor normal, comum, que visava o belo, nem nada. Ele sempre foi bem diferentão. Então, nessa pegada diferentona, ele poderia ter entrado na Semana de Arte Moderna. Inclusive, Oswald de Andrade era amigo de Monteiro Lobato. Nesse texto, sobrou até pro Oswald, que recebeu crítica do Monteiro. Mas eles eram amigos. Só que devido a tudo que ele, toda a repercussão e todo o mau gosto que ficou com a Anitta, o Monteiro Lobato, ele não foi nem convidado para a Semana de Arte Moderna, nem para assistir. Eles não queriam que ele aparecesse lá, porque ele era ele representava o passado.
e o modernismo queria trazer o futuro, queria deixar aquilo que o Monteiro Lobato representava para trás. Bem, diante de tudo isso que estava acontecendo, vamos falar de como foi a Semana de Arte Moderna. Então, eles decidiram organizar, São Paulo estava naquele movimento, tudo, e como foi? Bem, em fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna veio com 3 dias de apresentações e ela causou sensações diferentes nas pessoas. Então, por exemplo, Mário de Andrade chamou a semana de bruta sacudidela nas artes nacionais. Então, para ele, existia uma linearidade, algo constante na arte nacional, e foi a Semana de Arte Moderna que veio revirar isso, que veio trazer ideias novas, que veio colocar as artes nacionais de novo em coisas vivas e não só naquela mesmice de sempre. Contudo, outros meios, outros autores acharam outras coisas. Por exemplo, no anúncio do Estadão, logo após a Semana de Arte Moderna, saiu isso daqui. Precisa-se de um moço honesto que saiba fazer versos futuristas. Exige-se atestado de ignorância. É uma crítica meio tosca do Estadão, né? Vamos falar a verdade, bem tosquinha, bem brega. Mas foi uma crítica. E muitas outras aconteceram. Eu coloquei do Estadão porque o Estadão há muito é o maior jornal brasileiro e é o que a gente tem registro até hoje. O que a semana fez, em resumo? Bem, ela uniu a burguesia para assistir esses moços futuristas que vinham trazer ideias novas no Teatro Municipal, que é o local da arte tradicional, né? Então, os moços futuristas vieram criticar a arte tradicional no templo da arte tradicional de São Paulo. E eles só conseguiram isso porque um dos autores modernistas aqui era Graça Aranha, que era pré-modernista e aqui apoiou o modernismo, ao contrário do Monteiro Lobato. Então, com o prestígio dele, eles conseguiram o teatro municipal. E é isso que eles queriam fazer. Eles queriam chocar a capital paulista com o futurismo, com novas ideias. Eles queriam pegar a burguesia que estava acostumada com uma arte tradicional e mostrar o que era a desorganização do futurismo, do dadaísmo, mostrar o que eram as ideias novas do expressionismo. Eles queriam acabar com o conceito de belo, por exemplo. E eles foram chamados como futuristas, mas eles tinham muito mais do que isso. Aliás, eles não foram exatamente futuristas, não foram exatamente. Não dá para falar que algum deles é futurista só, mas eles foram influenciados por todas e não só pelo futurismo. Aqui tem mais um comentário que eu gostei. É preciso que se saiba que nos manicômios se produzem poemas, partituras, quadros e estátuas, e que essa arte de doido tem a mesma característica da arte dos futuristas e cubistas que andam soltos por aí. É mais uma crítica tosquinha, assim como a do Monteiro Lobato. A do Monteiro Lobato foi muito bem escrita, para falar a verdade. Apesar de ser conservadora, tudo, ela foi muito bem escrita. E aqui, bem, eles não trouxeram nada de novo, né? Eles só pegaram a ideia do Monteiro Lobato e escreveram de outro jeito. Mas é isso que eu trouxe aqui. Foram 3 dias. Na segunda-feira, 13 de fevereiro, o primeiro dia do evento, tudo começou com a abertura de um texto que chama A Emoção Estética na Arte Moderna, do Graça Aranha, que era o patrono, era o artista, o escritor, aliás, de maior sucesso dos que estavam na Semana de Arte Moderna. E ele começou tudo com um discurso falando: para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio suplicado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Aqui ele está falando que toda aquela arte, se não é zoeira dos artistas, é coisa de gente louca vendo a natureza e a vida. É gente louca desenhando e escrevendo. Ele fala: não está terminado nosso espanto. Isso é algo bem isso é algo bem afrontoso, né? Tipo, você está espantado com tudo isso que a gente está fazendo, não acabou o seu espanto. Outros horrores estão por vir. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos por forças do passado. Aqui, mais uma vez, ele estava querendo chocar quem defendia a arte tradicional e o passado. E além disso, o grande acontecimento do primeiro dia
Foi Villa-Lobos que participou dos 3 dias e tocou o Maestro Villa-Lobos. É, já era uma referência na música clássica na época. Ele se tornou, defendeu o modernismo, só que ele já era um tanto mais ponderado nas coisas. Houve pouco tumulto e tudo aconteceu bem. Na quarta-feira, dia 15, não foi tão simples assim. Tudo começou quando Menotti Del Picchia, um brasileiro, apesar do nome, leu a Arte Moderna, que é uma conferência principalmente futurista dele. Ele, sim, é muito mais próximo do futurismo. E aqui eu trouxe uma parte disso, do que ele falou no início. O céu parece um imenso cartaz elétrico que Deus arrumou no alto para fazer um eterno reclamo da sua onipotência e de sua glória. Esse é o estilo que de nós esperam os passadistas. Querem enforcar-nos um a um nos finos baraços dos assovios e das suas vaias. Para eles, nós somos um bando de bolcheviques das estéticas. Bolcheviques aqui, dando uma ideia de revolucionário comunista, né, das estéticas, correndo a 80 HP rumo da paranoia. HP, horsepower, é tipo uma medida de potência, então ele quer dar a ideia de máquina e fazer uma crítica à crítica, né? Eles falaram que eles eram da paranoia e ele trouxe algo meio futurista enfim, ele fez uma salada aqui, né? Mas tem bastante modernismo aqui. Somos o escândalo com as duas pernas, o cabotinismo organizado em escola. Julga-nos uns cangaceiros da prosa, do verso, da escultura, da pintura, da coreografia, da música, amotinados na jagunçada dos canudos literários da Paulicéia desvairada. E o modernismo é um pouco disso, sabe? Você lê o negócio e fica, o quê? O que esse cara quis dizer com isso? É isso o modernismo um pouco também. Mas aqui ele quer trazer mais essa ideia de futurismo, de 80 HP, sabe, o cartaz elétrico que Deus arrumou no alto. Então, o Menotti Del Picchia, ele sempre tem um quê mais futurista. Vários poemas futuristas foram entoados, assim como alguns textos escritos do Oswald, mas a pior repercussão foi de um texto de Mário de Andrade chamado Os Sapos, que é uma sátira do texto Profissão de Fé que a gente viu no Parnasianismo, de Olavo Bilac. O resultado foi a plateia fazer relinchos, miados, gritarem, vaiarem e no fim brigarem. Eu trouxe aqui, eu vou ler para vocês rapidinho. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, olha a crítica. Diz, meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem enjoio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como aqui é a crítica a Olavo Bilac. A grande arte é como o lavor de joalheiro, ele falava que a profissão de fé é como ourives, né, que é um joalheiro, ou bem estatutário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa, lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu transido de frio. Sapo cururu, na beira do rio. Então, ele tá zoando, né? Ele tá chamando os parnasianos de sapo, ele faz uma paródia aqui de um trecho do Profissão de Fé, quando ele fala que a grande arte é como lavor de joalheiro ou bem de estatuário. Então, ele tá zoando, em resumo, ele tá zoando o parnasianismo. E isso não foi nada aceito, todo mundo entendeu que isso era uma crítica ao Olavo Bilac, tá? Todo mundo ali conhecia o Olavo Bilac. Seria tipo como assistir a Marvel naquela época. Hoje a gente assiste os filmes da Marvel, naquela época eles liam Olavo Bilac, então todo mundo entendeu a referência. E pegou mal. Mas foi ótimo. E o Villa Lobos tocou também, mas aí
sem grandes problemas. Já dia 17, sexta-feira, novas coisas aconteceram. Mário de Andrade fez um discurso, mas não teve tanto problema assim. Eu também não vou ler o discurso porque ele não foi tão interessante. Mas o Villa-Lobos tocou de novo, evidentemente. Ele tocou nos 3 dias, como eu já disse. Só que dessa vez não foi tão bem aclamado assim. Dessa vez ele apareceu de chinelos e apoiado num guarda-chuva usado de bengala. E pegou mal, porque ele foi tocar piano. E algo tão tradicional como piano pega quase como uma heresia. É um pecado você chegar de chinelo para tocar. Mas depois, e assim, deu grande repercussão, o pessoal não gostou, vaiou, tudo. Mas assim, depois ele explicou que ele na verdade estava com um calo arruinado, ou seja, ele estava com muita dor. Ele não conseguia vestir um sapato, no caso, e não se apoiar. Ele não estava fazendo graça, ele fez aquilo que é o que ele conseguia fazer para não perder o evento. E o pessoal pegou mal com ele. Mas tudo bem. E o que aconteceu depois da Semana de Arte Moderna? Qual que foi a reação dos artistas? O que esses caras que participaram foram fazer depois? O que aconteceu? O que foi da arte brasileira depois disso? Rapidão. Bem, primeira coisa, em maio de 22, a revista Clarkson foi editada pela primeira vez. Clarkson é uma marca de buzina estridente. Estridente é um adjetivo, né? É uma marca de buzina, daquelas bem irritantes. E é isso que eles queriam ser. A revista queria trazer algo novo e chamar atenção. Esse é o que da buzina. Então, eles queriam buzinar de uma maneira irritante para a pessoa olhar e prestar atenção. É isso que a Claxon queria fazer. Claxon mensário de arte moderna. Foi um dos primeiros desdobramentos, né? A semana foi em fevereiro e ela foi publicada pela primeira vez em maio da Semana de Arte Moderna. E eles começaram com uma linguagem extremamente renovadora, uma linguagem nova para as revistas e jornais no geral. Aqui um trecho que eu gostei muito da primeira edição deles. Clarkson sabe que a vida existe e, aconselhado por Pascoal, visa o presente. Clarkson não se preocupará de ser novo, mas de ser atual. Essa é a grande lei da novidade. Clarkson sabe que a humanidade existe, por isso é internacionalista. Então a Clarkson, ela tinha um quê diferente, sabe? Esse negócio de trazer um pouco de ciência, aconselhado por Pascal. Clarkson não se preocupará de ser novo, mas de ser atual. Isso é algo interessante também, é uma distinção suave, mas é interessante. A Clarkson sabe que a humanidade existe, por isso é internacionalista. Isso é algo interessante também, porque se a gente parar para pensar, as divisas entre os países, elas são absolutamente abstratas, né? Assim, se você não souber qual é a linha entre o Brasil e o Paraguai, você passa a linha e não sabe que você entrou no Paraguai ou que você voltou para o Brasil. Exatamente porque é algo abstrato, é uma linha que alguém criou, não estava lá desde sempre. Então, isso é algo interessante, né? A humanidade existe, por isso eles são internacionalistas, porque eles consideram que talvez faça mais sentido se defender de um ponto de vista universal do que de um ponto de vista nacional. O que é um pouco diferente dos outros, porque as outras revistas, os outros movimentos são bem nacionalistas. Só a Claxon que é internacionalista, que é mais universalista e não pensa tanto no Brasil em si, e mais num que é de humanidade, um pouco de mundo, tudo. Foi a primeira a enfrentar o conservadorismo. E nesse sentido, ela é muito parecida com a revista Orfeu, que se você não assistiu ao último modelo em português, por favor, vai assistir, muito importante. E a revista Orfeu, ela trouxe essa crítica ao conservadorismo ferrenho em Portugal quase 10 anos antes, um pouco menos. E a Claxon fez isso no Brasil. Em 24, foi lançado um movimento e um manifesto, aqui é a capa desse manifesto, que foi desenhado por Tarsila do Amaral, que se chamava Pau Brasil. Ele é um manifesto do anarquismo artístico. O que é isso? É exatamente, eles querem a liberdade, eles não querem mais que o poema tenha que ser um soneto, ou que tenha que ter todos os versos o mesmo número de sílabas poéticas. Eles querem escrever qualquer coisa, sabe? Eles querem que um poema de uma linha seja um poema. Por que ele não é um poema? Um poema pílula é um poema muito curto. Então você faz um poema de 3 versos. São 3 linhas escritas curtas.
Aí alguém vai falar, pô, mas isso aí não é um poema, você escreveu 3 coisinhas. Pois é, isso é um poema. O artista tá falando que é um poema, então é um poema. Vai fazer o quê? E eles queriam exatamente fazer isso, sabe? Ser irreverente. Eles queriam colocar coisas novas, eles queriam acabar com as instituições anteriores. É isso que é ser iconoclasta. Acabar com o soneto. Acabar com o verso decassílabo. Isso não existe. Todos os versos decassílabos num soneto, isso não existe no modernismo. Não existe. É, fragmentado no sentido de esse negócio. O poema Os Sapos é bem fragmentado, porque ele fala, o sapo tanoeiro, o sapo boi, e, sabe? Ele vai falando sobre a mesma coisa, vários sapos diferentes falando. Então essa é a ideia da fragmentação, colocar vários pontos de vista sobre a mesma coisa. É isso que o pau-brasil tentou fazer. O principal nome deles foi a Tarsila do Amaral e o Oswald, e eles elogiavam o primitivismo brasileiro. O que é isso? Eles queriam que o Brasil e que o movimento Pau Brasil, esse manifesto, valorizasse o que fosse brasileiro de fato, e não o que a gente estivesse copiando de fora. Então aqui tem um trecho que eu achei muito interessante. Pau-Brasil são os primeiros cronistas, os santeiros de Minas e da Bahia, os políticos do Império, o romantismo de sobrecasaca da República e, em geral, todos os violeiros. Pau-Brasil era o pintor Benedito Calixto antes de desaprender na Europa. Pau-Brasil é o Sr. Catulo, quando se lembra do Ceará, e o meu amigo Menotti, quando canta o Brás. Isso é interessantíssimo, porque vamos ver alguns trechos, ó. Pau-Brasil é meu amigo Menotti quando canto Brás. Porque o Brás é um bairro de São Paulo, né? Menotti provavelmente nasceu lá. E quando ele está fazendo um poema sobre o lugar onde ele nasceu e é simplesmente um brasileiro falando sobre o Brasil, isso é pau-brasil. O pau-brasil é o pintor Benedito Calixto, que eu nem sei quem é, desenhar coisas do Brasil antes dele ir para a Europa aprender a desenhar, sabe? Porque quando ele vai para a Europa pegar o que existe de vanguarda lá, ele está deixando de ser pau-brasil. E aqui é algo muito importante, porque aqui o modernismo brasileiro começa a se divergir da própria vanguarda. Porque ele deixa de ser algo que visa o futurismo, que visa o dadaísmo. Não, ele quer ser algo desorganizado, mas não tem dadaísmo. Ele quer ser algo fragmentado, ele quer fazer um poema em pílula muito curto. Ele quer liberdade, é isso que ele quer. E ele quer liberdade e ele quer falar sobre o Brasil. Então, quando o senhor Catulo canta, se lembra do Ceará e canta, sabe? É quando os políticos do Império faziam aqueles discursos imbecis, mas que era um político brasileiro falando sobre o Brasil. Isso é ser pau-brasil, não é pegar coisa da Europa. É esse o ponto do pau-brasil. Outro movimento que eu acho maravilhoso é o verde amarelismo ou ANTA. Sim, movimento ANTA. Na verdade, o verde amarelismo é de 25 e o ANTA de 29. Eu trouxe aqui uma foto atual, tá? Isso daqui não é uma foto de 1925, pelo amor de Deus, mas é porque é muito parecido. Assim, deixar a minha crítica aqui implícita, mas essa imagem aqui dessas pessoas com um negócio desse é muito parecido com essa ideia aqui, viu? Então, contrariando o movimento Pau Brasil, o verde amarelismo e o movimento ANTA, eles eram muito fanistas. O que é isso? É elogiar o Brasil de uma maneira primitiva e ingênua. Como assim? O Pau Brasil, ele queria ver brasileiros falando do Brasil sem influência da Europa, assim, ou assim, sem copiar a Europa, né? Mas o verde amarelismo achava que isso não era suficiente. O verde amarelismo é um quê meio romântico, sabe? De falar dos índios, das matas, que o Brasil é lindo, que a gente é o centro do mundo, que Deus é brasileiro, que nenhum país é melhor do que esse. Isso é um ufanismo, sabe? Enquanto o pau-brasil elogiava e falava, não, a gente tem que falar do Brasil, a gente não pode só ficar copiando a Europa, a gente tem que fazer algo nosso. O verde amarelismo é um conservadorismo. Ele tem como principais nomes o Plínio Salgado, o Menotti Del Pitta, que é o mesmo lá da Semana de Arte Moderna, e eles tinham uma ideologia nazifascista, integralista, ufanista. Só isso. Então, eles se baseavam muito no futurismo fascista mesmo. Os integralistas eram fascistas do Brasil. E esse ufanismo ingênuo é coisa de fascista.
Não tem nem dúvida. Não vou nem entrar em polêmicas aqui, com a foto e tudo. Mas é isso, moçada. É um elogio ao país ingênuo. Ingênuo. Aqui a revista chama A Revista, de 1925, foi criada em Minas Gerais, e exatamente por ser em Minas Gerais, ela foi a demonstração de que o modernismo estava ganhando o resto do país. O principal nome foi Carlos Drummond de Andrade, que foi simplesmente o maior poeta da língua portuguesa no século XX, na opinião desse simples estudante que e nada de uma opinião nada humilde. Se vocês não sei se dá para ver, mas aqui está escrito Carlos Drummond. E aqui é um trecho do primeiro capítulo deles. Não somos românticos, somos jovens. Um adjetivo vale pelo outro, dirão. Talvez. Mas entre todos os romantismos, preferimos o da mocidade e com ele o da ação. Mais uma vez, algo meio futurista. Eles preferem a paixão de ter ação. Eles querem que as coisas aconteçam. Ação intensiva em todos os campos, na literatura, na arte, na política. Trecho do editorial para os céticos do primeiro número de A Revista. Esses dois são bem simples, eu vou passar rápido. Existe o Manifesto Regionalista, que é de Gilberto Freire, sim, o cara da sociologia mesmo. Foi lançado no Recife e ele falava que o Nordeste tinha que se juntar ao Brasil nessa tendência. Nem separatismo, nem bairrismo, precisamos de uma articulação interregional, o Nordeste e o Brasil. Mas nem tudo está perdido, apenas ameaçado. Onde estão os poetas, os romancistas, os contistas? Onde estão os pintores, os fotógrafos, os compositores? E a revista Festa, de 1927, que nasceu no Rio de Janeiro. Ela era nem tão arrojada assim, ela não era tão ousada, ela era mais tradicional e ela era meio espiritualista, na verdade católica. Tinha como principal nome no início Cecília Meirelles e mais tarde Vinícius de Moraes se juntou a ela, o Jorge de Lima, que também é um cara muito grande. Por fim, existe a revista de antropofagia, que continua na próxima aula porque ela é muito importante para a fase heróica do romantismo, que eu vou explicar em mais detalhes. Mas todas essas revistas, a ideia delas é que eles propuseram coisas novas à arte brasileira. Eles deram novas vertentes, novas visões. Então, enquanto o romantismo tinha uma visão apesar de heterogênea, mas de uma única escola, aqui é uma escola literária, mas ela tinha pessoas que discordavam entre si completamente. Enquanto o realismo tinha uma ideia fixa de ser algo de crítica social, tal, aqui eles discordavam entre si, eles queriam outras coisas, eles queriam liberdade. A bem dizer, eles queriam liberdade. Tá bem? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.